Bom dia, bom domingo. Bora lá fazer acontecer. Deixa eu ver se a galera vai chegando aos pouquinhos. Bom dia, Beth. Tô adorando o vosso compromisso. Parabéns. Mesmo. Parabéns. Não tem como não acontecer com tanto compromisso assim. Bom dia, bom domingo. Bora lá para nossa lição 5. Parabéns pelo compromisso, principalmente das minhas mentoradas que estão aqui. Parabéns a todos. Mas não posso deixar de parabenizá-las, porque na verdade... Bom dia. Na verdade, as minhas mentoradas estão comigo todas as semanas e mesmo eu acreditando que conhecimento não ocupa lugar e que a gente está sempre no Kaizen, né? Sempre conhecimento contínuo, fico feliz de elas estarem com esse compromisso com elas, estando aqui comigo todos os dias. Parabéns a todas, vocês sabem quem vocês são. Parabéns. É verdade, Beth, é verdade. É para todo mundo, né? É verdade, é mesmo para todo mundo. É um caminho que a gente faz juntos. E eu fico mesmo feliz da gente estar queimando os nossos navios juntos. Parabéns, né? Não entendi a pergunta, Conceição. Parabéns por vocês estarem fazendo esse movimento, parabéns por vocês estarem se comprometendo com a própria vida, com a vossa história. Nada existe antes de um comprometimento conosco mesmo. Nada existe. Absolutamente nada. Então, é um orgulho a gente estar juntos e eu conseguir, de alguma forma, né, lembrar vocês desse compromisso e vocês entrarem nesse projeto que nem sei se precisa, por isso que eu disse que eu acredito em Kaizen, mas eu também sei, né? Tem coisas que eu às vezes penso, será que precisa? Né? Mas a verdade é que o compromisso é o primeiro passo para o sucesso, que é o compromisso que vai levar ao desejo ardente que a gente vem falando. Então, tá na hora da gente assumir os nossos compromissos e assumir ter a vida que a gente tem, que às vezes não é boa, mas é responsabilidade nossa. E também assumir e transformar a vida para ter a vida que a gente deseja. Né? Então, primeiro é um compromisso. E vocês estão tendo, eu estou muito feliz. Tem pessoas que estão aqui desde a primeira aula e vêm todos os dias. E é mesmo um projeto para 365 dias. E eu tenho certeza absoluta, posso assinar aqui, que se você se compromete todos os dias ao acordar para buscar o teu sucesso, é impossível ele não acontecer. E eu não estou dizendo que você se compromete todo dia a levantar para trabalhar. Olha o que eu disse. Porque muitas pessoas se comprometem todos os dias de levantar para trabalhar. Nem todas as pessoas se comprometem todo dia a levantar para ter sucesso. E esse compromisso que vocês estão tendo é de ter sucesso. Porque trabalho você já tem. Por isso, o meu trabalho hoje é muito voltado em quem já tem projetos. Porque trabalho muita gente já tem. E isso não muda. Né? A gente tem trabalho desde que o mundo é mundo. Agora, só alguns têm sucesso. E eles têm sucesso porque têm determinação, compromisso e um desejo de ter uma vida melhor. E esse desejo te leva a deixar um legado. Isso é muito importante. O que seria, né, para a gente deixar um legado?
deixar uma marca, uma pegada no mundo. É muito importante. Porque isso vai moldar muito dos meus compromissos. Que é, eu deixo uma pegada ou não deixo? Eu deixo um legado ou hoje não me apetece? Não estou afim de deixar um legado hoje, vou, procrastinar. Então é importante a gente perceber, a gente quer deixar um legado. Como vocês querem ser lembradas quando vocês decidirem não estar mais nesse plano? Como é que vocês querem ser lembrados? O que vocês querem que as pessoas contem que viveram com vocês? Chateação, reclamação. Ela era aquela minha amiga que era muito legal, mas estava sempre deprimida. Ela era aquela minha amiga que era muito legal, mas caramba, nunca tinha dinheiro. Ela era minha amiga que era muito legal, mas sempre estava com maus relacionamentos. O que vocês querem deixar como legado? Pensem nisso. Porque, por mais que vocês façam coisas fantásticas, principalmente para quem já tem cliente, para os vossos clientes, ou até para quem ainda trabalha por conta de outro, e é o seu próprio cliente, porque a nossa entrega qualificada, mesmo sendo na empresa do outro, é que faz com que a gente seja um colaborador especial. Essa entrega tem que deixar uma marca. Como é que você quer ser visto? Se é aquele funcionário que vem todo dia de 9 às 5 e nem dou por ele, se é aquele funcionário inovador, quem é esse funcionário? E isso é importante. Sempre antes de eu começar a lição, eu me sinto aberta, para ser inspirada, para que mais pessoas sejam tocadas com isso. Mais pessoas consigam começar a acordar e ver a sua vida e o mundo de outra forma. Isso é muito importante. E eu hoje fui, tocada por uma notícia nas redes sociais, que a minha cidade, o Rio de Janeiro, foi considerada a cidade que mais cresceu a nível de educação básica e primária, que a gente pode pensar entre aqui em Portugal, desde do quinto, do básico até o 9º ano, tá bem? Foi a cidade que mais cresceu numa pesquisa chamada IDEP, uma pesquisa do governo federal. E eu li essa mensagem, li esse post, e assim que eu li o post, eu logo coloquei um like, porque para mim, honrar as raízes é muito importante. E todo mundo sabe, ou pelo menos quem não sabe, passa a saber, eu moro em Portugal há 22 anos, eu trabalho em Portugal há 22 anos, Portugal me sustenta há 22 anos, mas eu sou carioca. E por mais que eu viva aqui 100 anos e conheça muito bem vocês e já tenha a cultura de vocês e sinto falta da comida de vocês quando me afasto, me sinto meia portuguesa por ter uma filha portuguesa, um marido português. Então, isso tudo me faz fazer muito parte desse universo. Mas a minha raiz é uma raiz em outra cidade. Então, eu sou carioca e eu fico feliz quando acontece uma coisa assim, que não é uma notícia negativa e não é uma notícia só falando das belezas naturais. E eu fui ler. Por que eu fui ler? E isso vocês têm que perceber. Eu vi o post e o que eu fiz? Automaticamente eu fui ver quem é que postou aquilo, para a gente perceber qual é a autoridade de quem está falando aquilo. E quem postou aquilo foi um senhor chamado Carlos Ferreirinha. Se vocês não conhecem, anotem. Carlos Ferreirinha é uma pessoa que eu sigo, porque ele tem princípios muito parecidos com o meu. E ele é simplesmente uma pessoa, um empresário que só trabalha com marcas de luxo. Para quem foi no meu evento Diamond, primeira edição, uma oradora que estava lá era a consultora do Carlos Ferreirinha em Portugal. E ela estava falando sobre as marcas de luxo. Como as marcas de luxo criam clientes fiéis. Porque as marcas de luxo vendem experiência, não vendem um produto. E nós, empreendedores, às vezes queremos vender o nosso produto.
Mas, na verdade, a pessoa vai ficar muito mais impactada se ela ganhar uma experiência, que é a experiência de estar comigo. A experiência de estar no meu espaço, a experiência de estar na minha loja, a experiência. E há uma coisa muito importante que o Carlos Ferreira trouxe, né, para o mercado, que é a experiência, é o luxo. Por quê? Porque ele foi gestor de muito tempo da Louis Vuitton na América. Então, ele coordenava a América Central, América do Norte e América do Sul. E ele é brasileiro, e ele é carioca, ele fez um trabalho lindo, e a Louis Vuitton premiou ele muitas vezes, até que ele saiu e começou a fazer a carreira dele como consultor. E ele tem um livro chamado Paladar Não Retrocede, que tem muito a ver com aquilo que eu falo, os hábitos. Depois que você cria o hábito, né, de ter coisas muito boas, você não consegue fazer por menos. E isso é importante. Do mesmo jeito que as pessoas se habituam a coisas muito ruins e às vezes não conseguem fazer por menos. E vindo do Carlos fez com que eu lesse. Por quê? Porque na minha cabeça ele é uma referência. Na minha cabeça ele é uma referência de um empresário que pensa como eu e que vê o luxo e a experiência das marcas como eu vejo. É um brasileiro e deixou um legado de uma grande marca falando sobre o luxo, que é a Louis Vuitton. Ponto. Não há aqui nenhum questionamento. Só que, para minha surpresa, a razão pela qual ele colocou esse post foi falando de um menino de 30 anos que saiu do Brasil aos 23 anos para estudar ciências políticas, ciência econômica e direito em Harvard. E ele estudou lá, ganhou toda a experiência americana, e aos 23 anos ele disse: vou voltar para o Brasil para devolver tudo que eu recebi. Por quê? Por ele ser brasileiro e considerado para Harvard um menino com baixo rendimento, mesmo sendo de uma família rica no Rio de Janeiro, ele fez todos os cursos como bolsistas. Todos os cursos. Ele fez como bolseiro, né, como a gente diz aqui, todos os cursos dele. E assim que ele acabou os cursos, ele disse que ia voltar. E ele ouviu do padrinho dele a ideia de: você só tem 23 anos. Fique, pelo menos, trabalhando nos Estados Unidos durante 7 anos, ganhando experiência em grandes marcas, em grandes centros da economia, na Bolsa de Valores. Faz esse processo americano e volta aos 30 anos. Você tem todo o tempo do mundo para devolver aquilo que você acredita que o teu país te deu. E ele disse: não, o meu momento é agora. Eu não sei se eu estou vivo aos 30 anos. E voltou para o Rio de Janeiro. E passado mais ou menos um mês, ele era adjunto do prefeito do Rio de Janeiro. E virou secretário de Educação. E foi ele que fez essa revolução nos últimos 3 anos no Rio de Janeiro. E esse menino é afilhado do Carlos Ferreira. Por isso a notícia estava no feed dele. E o que eu quero trazer com isso? A ideia de não esperem para transformar, para ajudar, para impactar a vida das pessoas amanhã. Pode ter muita gente esperando isso há anos. A educação pública do Rio de Janeiro, do ensino básico, estava abandonada há dezenas de anos. Há dezenas de anos. Então, o que eu faço pelo outro, eu estou fazendo por mim. E quando eu adio fazer algo por mim, eu adio fazer algo pelo outro. Para isso, você tem que ter
um desejo muito grande de ter uma vida com sentido. E uma vida com sentido é uma vida que deixa um legado. Não é para você ser o bom da fita. É para você deixar um legado no mundo. E esse legado é onde você passa. Para as pessoas que você trabalha, para os clientes que você partilha, para os amigos, para as pessoas que convivem com você, para os seus vizinhos. Deixe um legado. Que é ou contribua para que o outro tenha uma vida melhor, ou passe incólume e sereno e não faça moça. E hoje de manhã eu fui inspirada por isso. Por esse menino, porque é um menino de 30 anos. Um menino. Podia ser tranquilamente meu filho, com 30 anos. E ele disse, o momento é agora. Que momento de vocês adiam? Para amanhã, para depois, para daqui a um mês, para à tarde. Quantas vezes a gente coloca o despertador e adia quando ele toca? Eu falo isso muito para as minhas mentoradas. Essa dinâmica de adiar o toque de um despertador é adiar a sua vida. A comunicação que você está fazendo é deixa eu morrer mais um pouquinho. Porque para quem não sabe, enquanto a gente está dormindo, a gente está morto. A gente não faz nada. Então, parem de adiar as vossas vidas. Param de adiar o despertador para 5 minutos depois. Você está adiando a vossa vida. E quando você adia a tua vida, você pode estar adiando a vida de alguém. Você pode estar impedindo que alguém cresça hoje. Como o Renan fez com essas crianças. Ele disse, não, eu vou ajudar elas agora. E fez. Que notícia vocês vão ser no futuro para as vossas comunidades? Ou vocês ainda têm a ilusão de que enriquecer é para o seu umbigo? Vocês ainda têm a ilusão que enriquecer é para você comprar um Rolex? Ainda tem a ilusão de que enriquecer é só para comprar um Porsche? Esse tipo de conversa é aquela conversa daquelas pessoas que dizem, para que eu preciso disso? Então é melhor ficar como está. É uma grande desculpa. Eu nem quero um Porsche, eu nem gosto de conduzir. Eu nem gosto de viajar. Por que eu vou enriquecer? Gente, enriquecer não é sobre a gente também. É sobre a comunidade à nossa volta. Enriquecer é sobre quantas pessoas a gente pode ajudar. Enriquecer é sobre quantas vidas a gente pode transformar. Talvez você enriqueça e deixe de ser um patrão mesquinha. Talvez você enriqueça e possa ser o melhor funcionário, porque não está trabalhando só pelo dinheiro. Talvez você enriqueça e pode perceber que pessoas do seu lado precisam da sua ajuda. Enriquecer é sobre o todo. Porque no mínimo você pode inspirar aqueles que estão à tua volta a dizer, também quero. No mínimo. Já está legal. Então, esse projeto é mesmo para as pessoas que querem viver uma vida em alta performance, sim, para enriquecer e transformar o mundo. Porque senão, você vai estar sempre olhando para aqueles que têm muito dinheiro e dominam o mundo e você reage. Faz igual a ele. Briga de igual para igual. Em vez de reclamar nas redes sociais, briga de igual para igual. Diz, eu enriqueço também, só que eu quero criar um mundo com uma outra vibe, pode ser? É uma questão de escolha. E para isso não dá para fazer sozinho. Por isso não dava para eu ler esse livro sozinho.
é pro todo. É para que a gente caminhe junto e voe como andorinhas. E se vocês não sabem como as andorinhas voam, vão procurar no Google. Para voar junto. Então, uma coisa que esse livro me trouxe e que eu já venho procurando há muito tempo é estar juntos de pessoas que querem realmente mudar o mundo. O seu mundinho interno a partir do mundo externo. Estar junto de gente que quer mudar o mundo, realmente. Então eu vou deixar aqui essa dinâmica que eu faço sempre para vocês que ainda não estão no nosso grupo VIP entrar. Porque eu sempre quis ter uma comunidade. Só que eu achava que era uma coisa muito mental, sabe? Agora não. Agora eu sei o que eu quero. Eu quero uma comunidade de empresárias que queimam os navios. Esse é como se fosse o nosso código, sabe? Aquele código que ninguém sabe do que a gente está falando, só a gente mesmo. Tipo código de guerra. É esse. Queimar os navios. Então, quando a gente não estiver queimando o navio, a gente vai tentar queimar. E quando a gente quiser saber de alguém, a gente vai perguntar para ela: tens queimado navios? Porque é assim que a gente cresce. Queimando o navio. E vocês sabem o que eu quero dizer com isso, porque vocês estão assistindo o programa desde o primeiro dia. Então, bora lá queimar mais o navio. Como sempre, eu deixo um espacinho para vocês fazerem perguntas sobre a outra lição. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento sobre ainda o primeiro exercício? Tem alguma dúvida? Falem aqui antes de eu ir para a lição de hoje. Porque eu ainda não fui para a lição de hoje. A Conceição tinha colocado uma pergunta aqui que eu não tinha entendido. Se ela ainda estiver aí, pergunta de novo, Conceição. Que eu não entendi o que você queria perguntar, não. Alguma pergunta, alguma partilha, alguma reclamação? Senão eu avanço aqui para o tema de hoje. A Marina está perguntando assim, se a declaração tem que ter as estratégias. A declaração tem que ter 3 passos de estratégia. E as estratégias são ações que você vai fazer para conseguir entregar aquilo que você se propôs entregar para receber da vida aquele valor que você decidiu colocar. Então, 3 passos. Ação 1, ação 2, ação 3. Também é preciso estratégia. Ok. Ficou claro, Marina? Diz lá. Dila diz, eu não consegui assistir a primeira aula que falava sobre os medos. Dila, você está no grupo? Responde sim ou não. Ok, Conceição. Eu acho que é isso. Dila Life Coach. Você está no grupo? Sim. Então, lá no grupo eu coloquei todas as aulas. Eu sempre coloco todas as aulas, menos a de ontem que eu vou colocar junto com a de hoje. E também coloquei uma pergunta para as pessoas que queriam o resumo da aula. Eu avisei isso. As pessoas que quiserem o resumo, digam para mim lá, eu quero receber, e eu mandava em privado aquilo. Então, teve 2 ações, talvez você não percebeu lá no grupo, né? Uma tem os resuminhos todos. Dependendo de quando você entrou, pode ter perdido algum resumo. E eu coloquei lá no grupo também, para as pessoas que quisessem o resumo, dissesse.
coloquei por um tempo e depois fechei. E ontem eu avisei que eu não ia repetir mais as aulas, né, para as pessoas estarem com um compromisso no grupo. Se você está no grupo e deseja isso, fale comigo no direto, escreve no meu direto isso. Eu gostaria de receber os resumos e eu te mando o resumo da aula 1, tá bem? Para não encher o grupo e não ficar desconfortável as pessoas estarem recebendo um monte de mensagem o tempo inteiro. Então, eu quero preservar aquele grupo com qualidade. E outra coisa, entendeu, Dylan? Diz só sim ou não para eu avançar. Outra coisa eu coloquei lá no grupo, que eu tive uma ideia e algumas pessoas me perguntaram se as pessoas quisessem saber, né, que elas rapidamente falariam comigo, né, no privado. Então, a ideia que eu tive foi, aquele grupo é um grupo fechado, se vocês perceberem, o grupo VIP é um grupo fechado. As pessoas não podem ficar falando, né, colocando anúncio, não dá para fazer nada ali, a não ser ouvir-me, se quiser, né? Mas tem muitas pessoas ali, muitas interessadas, aquela coisa que tem uma fome de conhecimento, tem o sangue nos olhos, né? E isso é importante que as pessoas percebam, que esse desejo eu vou percebendo, tá bem? Pelo nível de compromisso, quando as pessoas vêm às aulas, eu vou percebendo isso. E aí eu percebi que está se criando naquele grupo um grupo mais seleto, como se fosse a nata, tá bem? Que é o que a gente chama de grupo super interessado. Então, a minha ideia que veio ontem aquele grupo, por ser um grupo que não há interação, muitas pessoas são super interessadas e não conseguem ter mais informações minhas. Porque não são os meus mentorados, não têm os meus cursos, só estão aqui. Então, eu vou criar um grupo das mulheres super interessadas. Nesse grupo, essas pessoas vão poder falar. Não vai ser um grupo grande, porque senão vira uma confusão, mas as pessoas vão poder tirar dúvida, vão poder falar comigo, vão poder perguntar, vão poder trazer partilha e ficam mais resguardadas. Porque ali no grupo tem pessoas que estão lá até sem nome. Muitas vezes nesse tipo de grupo tem curiosos, tem pessoa que só quer vender o seu produto, tem pessoa que quer só ver o que eu falo para replicar, tem pessoas que só quer saber quem tem dificuldade para chamar no privado e vender coisas. Por isso a gente não deixa aberto. Porque não acredite que aquelas pessoas todas que estão ali querem participar de um projeto de alta performance. Não. Às vezes elas só estão com o criador dela morto e vai buscar inspiração em outros lugares. Mas isso cria um risco de as pessoas se exporem e ao se exporem, se o grupo estiver aberto, ser chateada por pessoas que não fazem parte da minha equipe, que não tem um princípio como eu, só tá ali de curioso. Tá bem? Então eu quero criar um grupo de mulheres super interessadas, empresárias, tá bem? Tem que ser empresárias, porque nesse grupo eu posso ter um tratamento um pouquinho mais próximo. Um pouquinho, tá bem, gente? Não vou fazer sessão no grupo, não vou fazer nada disso. Eu vou ter um contato mais próximo. E quem sabe no futuro eu até posso pegar essas pessoas para fazer uma aula especial no Zoom. Quem sabe? Não estou garantindo. Depende do meu desejo, tá bem? Quem sabe eu pego essas pessoas que estão tão interessadas e pego um Zoom para entregar mais e deixar com que elas falem e elas fiquem expostas mais em segurança. É isto. Sobre o medo, como não negar, mas também não bloquear a ação. Tenho estado muito consciente desse medo, está quase palpável. Como não negar? Eu não posso negar o medo, né? Você já está trazendo isso, eu já estou vendo o medo, então eu não vou negá-lo, eu estou vendo que há um medo. E ele está tão visível que quase eu seguro ele. Só que eu olho para ele, respeito ele, mas digo para ele, você não vai me parar. Nós nunca vamos eliminar os nossos medos, gente. Nunca vamos eliminar os nossos medos. Nós vamos dar voz para o nosso medo ou vamos dar voz para a nossa fé. E essa é a escolha humana.
é o tempo inteiro assim. Foi a escolha que Tomé teve que fazer. Ou eu dou voz ao meu medo, ou eu dou voz à minha fé. E a gente tem que fazer isso todos os dias. Dar voz à nossa fé. Olhando o medo, honrando ele, porque ele foi importante em muitos momentos da nossa vida, mas eu escolho dar voz à minha fé. Não é lidar com ele o tempo inteiro, é ver que ele tá ali, entende? Ele tá ali, como se fosse um móvel. A gente vê o móvel, né, no meio da nossa sala, mas a gente não vai lá limpar todo dia, a gente não passa a mão no móvel todo dia, a gente não muda a peça todo dia, a gente tá vendo que ele tá ali, sabe que ele existe. Entende? É um pouco isso. Espero que tenha ficado claro. Então, bora lá para a lição de hoje. A lição do dia 18. São 5. Você pode se queixar de que é impossível ver-se em posse de dinheiro, principalmente antes de tê-lo. É aí que o desejo ardente te ajuda. Se você realmente deseja o dinheiro tão intensamente que o seu desejo se torna uma decisão, não terá dificuldade para se convencer de que você vai adquiri-lo. Você pode se queixar de que é impossível ver-se em posse de dinheiro, principalmente antes de tê-lo. É aí que o desejo ardente ajuda. Se você realmente deseja o dinheiro tão intensamente, o seu desejo ardente vai virar uma obsessão e vai te ajudar a decidir que você não terá dificuldade para se convencer de que vai adquiri-lo. Existe uma coisa que eu falo nas mentorias que é parecer antes de ser. E isso tem a ver com outras coisas que não é tema daqui, mas que a gente trabalha lá, que tem a ver com autoimagem, por exemplo. Eu preciso me ver com aquela quantia. Eu preciso ver aquele valor entrando na minha conta. Eu preciso imaginar o meu extrato bancário tendo aquele valor. Eu preciso trabalhar isto. O meu desejo é tão grande que aquilo aconteça, que eu vou me comprometer em sentir aquilo. Então eu posso fazer exercícios comigo mesma. Eu posso pensar como seria se hoje eu acordasse e olhasse a minha conta bancária e tivesse lá, sei lá, 800 mil euros. O que eu faria? Como eu me sentiria? O que eu faria se ao perceber isto, alguém me perguntasse: quanto dinheiro você tem? O que eu diria? Será que eu diria: eu tenho 800 mil euros na conta? Será que eu diria: tenho algum? Será que eu diria: tenho dinheiro suficiente? O que eu diria? Como eu me sentiria se eu fosse apontada na rua como aquela que tem sempre 800 mil euros na conta? Eu ficaria assustada, tentaria negar, queria me esconder, achava que estava em risco. Como seria para mim se alguém dissesse: aquela é a tal profissional que tem sempre 800 mil euros na conta? Quando vocês falam isso, vocês têm que sentir algo. E muitas vezes nessa hora você vai identificar os medos. E aí você vai entender por que você ainda não tem esse dinheiro na conta. Não é porque você não tem cliente, não é porque você não tem experiência, não é porque os clientes pagam pouco, não é porque o mercado está ruim, não é porque agosto é mês de férias, não é nada disso. Isso é o que as pessoas tentam fazer você acreditar, para que você perca o seu poder pessoal, que é muito conveniente. Nem vou falar sobre isso, senão o Instagram vai me jogar embaixo. O Mark não vai gostar dessa conversa. Isso a gente fala lá dentro da mentoria. Não é conveniente.
Então é bom que você acredite que você é amarrada, escrava de tudo que está em volta. Mesmo que você diga que não, eu acredito que eu tenho poder pessoal. Eu falo, então cria. Cria aí. O que você quer? Cliente? Cria. Amanhã é segunda-feira, né? Imagina o teu telefone tocando o tempo inteiro. Cria. Ah, eu quero saúde. Ok, então fica boa. Se todos nós estivéssemos ativando o tempo inteiro o nosso poder pessoal, que a gente diz que faz, diz que tem, diz que eu sei que eu sou boa, então me prova. Show me the money. Se o dinheiro ainda não está do lado de cá, tu ainda não chegou lá. Se o dinheiro que está do lado de cá é o dinheiro da sobrevivência, para pagar a luz e ficar feliz, você não chegou lá. E isso é um erro crasso dos meus colegas de desenvolvimento humano. Debitam para os clientes um monte de exercício, um monte de prática, um monte de coisa que acontece, mas não usam na vida deles, não. Estão com um pratinho na mão. Então, não baixa a bota com a perdigota. E aí talvez eu entenda porque eu tenho pouco cliente ou cliente que paga um pouco. Porque a vida protege os inocentes. Então a vida protege esses clientes tão frágeis de dar muito dinheiro pra gente também. Porque a gente não tá vivendo o que a gente fala. Então, gente, para aquele valor que vocês colocaram lá na vossa declaração, vocês têm que ter coerência. E a primeira coerência é se ver e entender até porque ainda não está lá. Mas para isso tem que ter um desejo ardente de ser alguém que está enriquecendo. E pode enriquecer do que vocês quiserem, tá bem, gente? Eu acredito e sinto-me muito mais feliz, leve e engraçada quando eu tô com a conta bancária cheia. Quando eu posso pagar um jantar maravilhoso para os meus amigos. Quando eu posso viajar em primeira classe. Eu. Ok? Ninguém tem que ser assim. Tem gente que está feliz e contente quando tem uma família amorosa em volta que te nutre de amor o tempo inteiro. Então, o desejo ardente é ter uma família amorosa que te nutre o tempo inteiro. Alguém se sente nutrido e próspero quando tem muitos animais para cuidar. Que seja. Não há juízo de valor. Tenha que fazer acontecer. Se você é aquele que não prioriza dinheiro, gosta de pessoas e está sozinho dentro de uma casa, tem alguma coisa errada. Se você não gosta de gente, gosta de animal, mas não está cheio de animal porque não consegue dar comida para os animais todos, tem alguma coisa errada. É muito mais do que falar sobre ter dinheiro, não. É ter a realização daquilo que você deseja. Isto é ser rico. E é lógico que o dinheiro, a matéria, ajuda a você consolidar as outras coisas. Eu tenho amigos que amam animais, encheram a casa de animais e fizeram a casa virar uma ONG. Porque precisa pedir todos os dias ração, dinheiro para o veterinário, tipo... Isso não é enriquecer, é aumentar o sofrimento. Então começa a pensar nisso. Começa a sentir como se tivesse. Então, juntem à declaração essa visualização. Como seria se hoje eu acordasse com o meu desejo realizado? Como é que seria? Como é que seria o meu dia? Façam isso. Parem um pouquinho e façam e sintam isso. Observem as vossas compras. Se eu tivesse dinheiro na conta, como é que eu sairia para comprar? Será que eu iria comprar? Será que eu mandava vir entregar em casa? Será que eu ia numa loja comprar roupa? Ou será que eu mandava vir uma estilista aqui e eu dizia tudo que eu queria para desenhar e fazer? Não sei. Comece a sentir como se já fosse. É o primeiro passo para você realizar.
Sentir como se já tivesse. Porque aí você vai ver o monstrinho que vai criar na tua cabeça, dizendo, estás louca, como eu vou fazer isso? Quem é que vai me pagar esse valor? Como é que esse dinheiro vai entrar na conta? Será que eu não estou sendo muito ambiciosa? Será que era no melhor pedir menos? Eu até vivo com pouco. Eu não tenho luxo. Vai vir todos os bichos. E aí você vai entender. E aí você vai começar a tratar esses bichos. Como eu acabei de falar antes. Você vai olhar e vai dizer, olha, eu estou te vendo aí. Mas assim mesmo eu quero ser rica também. Assim mesmo eu quero contribuir com o mundo melhor também. Assim mesmo eu quero viver o meu propósito. Mesmo esses bichos todos aparecendo aí. O poder da decisão. Desejo ardente. Por isso, todas as aulas são importantes. Por isso eu peço para as pessoas, entrem no grupo. Porque é lá que tem as aulas, os resumos, é lá que tem as informações. Entrem no grupo. Como eu falei antes, eu não vou ficar mandando resumo para todo mundo todos os dias porque não assistiram aula. Porque isso é falta de compromisso. Falta de compromisso com o teu crescimento, não é comigo. Vocês nem deveriam estar muito aí para mim. Vocês deveriam estar pensando, eu vou beber o que essa louca diz, quero lá saber quem ela é. Tá tudo bem. Porque é com vocês, gente, é para transformar a vossa vida, porque eu estou transformando a minha. E eu estou transformando a minha onde eu estou. Eu não preciso ir para lugar nenhum para transformar a minha vida, eu transformo aqui. Só que isso reverbera para outros lugares. Então, quando uma pessoa me perguntou semana passada, Mari, mas tu foi de férias, tu fala tanto de férias, 30 dias no Brasil, e fez uma palestra, trabalhou? Eu falei, sim, porque eu contribuo com o mundo onde eu estiver. Se entrar 3 pessoas na praça e disser, quero te ouvir, eu vou falar, gente. Ora, não vou dizer, peraí que eu tô de férias. Eu vou falar. Isso não aniquila minhas férias, muito pelo contrário, fazer minhas férias crescer. Ser muito mais próspera, muito mais abundante. Porque eu entreguei, porque eu fiz e cumpri o meu propósito. Então, saiba que o propósito do ser humano é servir. E para ele servir, ele tem que estar muito bem financeiramente. Senão ele serve mal e pouco. Para não dizer outra coisa, para não dizer uma asneira. Tá bem? Então, se você quer servir muito, comece a se permitir ter bastante dinheiro. E parar desse discurso falso, raso, de isso aqui tá bom pra mim. Mentira, gente. Até porque as pessoas que estão abundantes não estão aqui. Sabe por quê? Não porque elas não precisam desse conhecimento. É porque talvez elas já tenham adquirido, por isso enriqueceram. De alguma forma, isso chegou nelas. Na mesa do jantar, na festa de Natal, na conversa dos tios, chegou nela. E ela agora está aprendendo outra coisa. Talvez até outra coisa que muitas pessoas que estão aqui já saibam. Mas não está precisando aprender a enriquecer, entende? Porque já enriqueceu. Entrem no grupo. Lá vocês vão ter tudo. Eu vou abrir um pouquinho, mas eu já falei para vocês aqui. Então, quem tá aqui, para mim, é prioridade, ok? Que, se quiser passar pro grupo de super interessadas, manda um direct para mim. Lá, não é no Instagram, tá bem, gente? É no WhatsApp. Dizendo claramente, eu quero estar no grupo de super interessados. Só isso. Mais nada. Eu só vou ver vocês e colocarem no grupo. Nem vou responder nada. No máximo põe um emoji. Tá bem? É só essa frase. Eu quero estar no grupo super interessado. É ali que vai acontecer mais. Dúvidas? Perguntas? Reclamações? Quero dizer para vocês que esse projeto tem sido fantástico. Espero que vocês estejam gostando também. E que vocês não se sabotem. Não duvidem do vosso potencial. Nem duvidem que vocês podem ter uma vida plena, rica e tranquila.
E quando vier o medo, olha para ele, reconhece que ele está ali, caminha na mesma. O medo não pode impedir da gente vir a ser quem a gente é. Ok? Bom domingo. Boa praia, bom sol, bom descanso, bom aconchego. Então, viva simplesmente isso, o dia de hoje. Como eu aprendi com o Renan hoje. Tem que ser agora. Um beijo, lindas. Fiquem bem.